O Justiça para Todos desta semana é sobre a conciliação e a casa própria. Você tem uma dívida com a Caixa Econômica Federal? Sabia que você pode negociar sem pagar um absurdo de juros? E como reduzir a dívida usando a conciliação como aliada? Na Justiça Federal é possível definir um valor justo, tanto para o mutuário quanto para o banco. Até aquelas pessoas que têm dívidas antigas da década de 80 conseguem fazer a conciliação hoje. O saldo devedor era R$ 36.931, mas eu ainda tinha 11 prestações de 497, fiquei com 11.330. A gente tem obtido resultados assim em um patamar de 50% de acordos. Você vê tudo isso no Justiça para Todos, que começa agora. A gente abre o programa com um resumo das notícias que foram destaque na Semana do Judiciário. Confira. Acesso à justiça de forma mais ágil e moderna, com apenas alguns cliques. Essa é uma das metas da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Para alcançar esse objetivo, a AJUF, em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário, o IBRAJUS, promoveram o concurso de artigos, criando aplicativos para a agilização da justiça, onde jovens estudantes puderam colaborar com ideias inovadoras para o judiciário. A iniciativa conjunta das duas instituições está voltada principalmente a que novas tecnologias alternativas às situações hoje existentes possam ser levadas ao judiciário. Os artigos trazem soluções para facilitar os serviços jurídicos por meio de aplicativos. O trabalho vencedor foi o aplicativo E-Conciliação, dos estudantes de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E o que a gente fez foi nada mais nada menos que pegar uma delas, que é a conciliação, e tentar investigar de que forma ela estaria sendo atualmente ineficaz ou até mesmo ineficiente. Os integrantes do grupo não escondem a satisfação de ter o trabalho reconhecido. Para mim é bastante gratificante e foi fruto de um trabalho que foi desenvolvido pela escola, para a gente, pelo professor Ivar. E para a gente é simplesmente muito bom, porque você está propondo uma maneira de ajudar as pessoas. Realmente a gente ficou bem emocionado em ganhar, porque dá uma sensação de que está fazendo uma diferença, porque você faz uma proposta de algo que você crê ter uma solução e aquela proposta é aceita e depois é até posteriormente implementada. A cerimônia de premiação do concurso aconteceu na sede da AJUF em Brasília. Eles foram contemplados com 2 iPads pela primeira colocação. Todos os trabalhos participantes vão ser avaliados pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ é o grande condutor da Política Nacional de Administração da Justiça. E nas mãos do CNJ, sem dúvida, poderão ser selecionados os melhores trabalhos e encaminhados aos tribunais. A segunda reunião do subgrupo do Comitê Gestor de Priorização do Primeiro Grau, formado por representantes do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Nacional de Justiça, da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, e da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, se reuniram para elaborar uma proposta de indicadores da política de atenção prioritária à justiça de primeira instância. O objetivo da proposta é equilibrar as condições de trabalho entre as justiças de primeiro e segundo grau. Depois de finalizada, a proposta será encaminhada para a aprovação da presidência e do plenário do Conselho Nacional de Justiça. Foi realizado em Vitória, no Espírito Santo, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, o FANAGEF. O fórum, que está na sua 12ª edição, é promovido anualmente pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. O evento reuniu 150 participantes para discutir questões específicas de atuação dos juizados especiais federais. O objetivo é buscar soluções para aprimorar o funcionamento dos juizados. O presidente da AJUF, Antônio César Bochenek, abriu o evento. Ele falou da importância do Fórum para a Justiça Federal. É possível fazer uma avaliação antes do juizado, depois do juizado. E a cada ano em que nós realizamos os Fóruns Nacionais de Juizados Especiais Federais, verificamos o aumento de condições de trabalho, melhoria das prestações jurisdicional e formas específicas de tratar os litígios e que isso trazem resultado positivo para o sistema de justiça e para a excelência da prestação jurisdicional. Brasil da década de 60.
25% dos brasileiros não tinham tratamento de esgoto. Na época, um levantamento feito pelo governo mostrou que apenas metade da população brasileira tinha água potável, faltava moradia e não tinha infraestrutura. Em 1964 foi criado o Sistema Financeiro de Habitação. Foram altos e baixos durante esses 50 anos de história. E hoje, mesmo quando existe a palavra dívida, existe também a confiança. É possível adquirir a casa própria. Eu quitei dia 10 de fevereiro de 2015. Ficou marcada como uma data de aniversário. A libertação das prestações. O valor da dívida, aqui o saldo devedor era 36.931, mas eu ainda tinha 11 prestações de 497, quitei com 11.330. Você prestou atenção na continha da Rosângela? Ela conseguiu reduzir o saldo devedor em R$25 mil. 25 também é o número de anos que ela levaria para terminar de pagar a casa própria. Conseguiu isso em menos tempo. Sabe como? Ele ofereceu um valor para a quitação e eu ofereci outro. Aí a gente foi debatendo até chegar a um acordo. Aqui a palavra discutir tem o tom brando da conversa, do bate-papo, de uma possível solução. Foi numa sala como essa que a Rosângela descobriu o que era conciliação. Aí eu fui lá na Justiça Federal e nós iniciamos um acordo. Foi muito rápido. Cheguei lá, tinha uma pessoa responsável pela Engeia, Caixa Econômica e o pessoal do tribunal. No momento em que a dona Rosângela veio à Justiça Federal, deu entrada no pedido e finalizou toda a conciliação, foram apenas cerca de 90 dias. Ou seja, em 3 meses, ela resolveu todo o problema. Aqui é um espaço da Justiça onde não existe quem ganha e quem perde. O importante é o equilíbrio entre as duas partes, mas nem sempre foi assim. Entendendo que conciliação não é prejuízo, fazer as pazes entre quem deve e quem cobra ficou mais fácil. E o lucro que nem todos enxergam, poupar tempo e preocupação. Normalmente o juiz marca uma audiência. Naquela audiência, as partes já levam suas testemunhas ou qualquer tipo de documento que ela queira, que ela pretenda provar suas alegações, e ali a parte ré propõe um acordo para pôr fim ali. Será por isso que a Rosângela saiu toda satisfeita? Porque se eu não fizesse essa conciliação, depois dessas 11 prestações, eu ainda teria o saldo devedor que eu teria que pagar em 5 anos. Solução rápida, débito mais curto, nada no negativo. E ainda mais, eu achei muito organizado, porque eu cheguei, tinha um horário certo, meu nome, tinha sala, tinha tudo organizadinho. Então, o meu processo, eu levei uns 20 minutos lá na negociação. Chegar a um acordo, ser bem tratado e ter o problema resolvido sem parecer um favor. Para quem busca o sonho da casa própria, muitas vezes a conciliação é a saída para não ter que desistir dele. É muitas vezes o resgate de uma família inteira. Vem o pai, vem a mãe, vem os filhos e buscam a solução. E muitos resolvem, esses 53%, para ser mais exato, resolvem no momento da negociação. Agora, nós temos um índice grande daqueles em que não resolvem no momento da conciliação, mas 1, 2, 3 dias depois, refletindo melhor, para poder falar, olha, vamos voltar, vamos conversar novamente, porque eu quero fazer. Então, há muita negociação fechada após a conciliação. Solução existe. Quem conseguiu quitar o imóvel não se arrepende. O acordo está na mão. Garantido alívio. Além de ser mais seguro, tem a garantia e para nós, assim, se não for financiado pela Caixa Econômica, não tem outro jeito de comprar o imóvel não, porque ninguém tem dinheiro para pagar o imóvel à vista. Depois do intervalo, você vai conferir em números como a conciliação tem sido alternativa para a solução de dívidas no sistema financeiro de habitação. É bom para o banco. Pedir desculpas ao cliente, se o preposto faz isso, já é meio caminho andado para se chegar a um acordo. E um alívio para o cliente. Tá ótimo! Eu saí do limbo! O Justiça para Todos volta daqui a pouco.
A conciliação é conhecida por muita gente como uma forma de resolver problemas considerados mais simples, mas essa história não existe. Questões bem maiores e até problemáticas têm espaço e solução na conciliação. Se você tem uma pendência na Previdência Social, pode resolver na conciliação. Tem casa própria, paga financiamento? Se a dívida virou aquela bola de neve, saiba, é possível sair da dívida sem ter que brigar anos na justiça. R$800 mil em acordos lá em Belém. Quase 20 mil audiências em menos de um ano só em São Paulo. Também em São Paulo, bastou uma reunião para resolver 15 ações coletivas, num valor total que supera os R$4 milhões. 483 servidores foram beneficiados. A ponto de virar manchete, e se os números podem ser lidos como palavras, só a Justiça Federal do Espírito Santo teve 94% de acordos em audiências de conciliação, na parte pré-processual, isso em um mês. No Rio de Janeiro, em setembro de 2013, 256 audiências foram realizadas, 44% terminaram em acordo. Na seção judiciária do Pará, quase 19.087 processos foram homologados em menos de um ano. Uma pendência que poderia demorar anos para ser solucionada é resolvida em meses. Não haverá a fase de execução, não tem que se fazer cálculos, não haverá impugnação a cálculo, não haverá um recurso para a turma recursal no caso de juizado especial ou para o TRF. Nesse sentido, desafoga muito o judiciário, que já tem muita demanda para julgar. Para mostrar como a conciliação funciona, vamos citar o exemplo de uma professora lá de Maringá, no norte do Paraná. Em 2008, quando o processo foi aberto, de acordo com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ela devia R$57 mil. Mas com a atualização de valores e custas judiciais, essa dívida chegou a R$2 milhões. Uma senhora idosa que fazia tratamento para o câncer e não tinha nenhum patrimônio em nome dela. Foi realizada uma audiência de conciliação por videoconferência. E houve acordo. Essa é uma das 4.915 audiências de conciliação realizadas no primeiro semestre de 2014 nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 2.274 acordos foram homologados, em valores que chegam a R$10.400 mil. A conciliação funciona assim. Um dos envolvidos no processo comunica ao tribunal a intenção de fazer o acordo. Uma audiência é marcada com o conciliador, que faz a mediação entre as partes. Se eu chego na audiência de conciliação, primeira coisa é reconhecer o problema, se realmente foi um equívoco da empresa, pedir desculpas ao cliente. Se o preposto faz isso, já é meio caminho andado para se chegar a um acordo. Existe a possibilidade de conciliar antes da desavença se tornar um processo na justiça. Basta procurar um núcleo de conciliação do tribunal da sua região. Já estão fazendo essas audiências prévias, antes mesmo de uma instrução probatória. Ou seja, apenas em alguns casos que demandam outro tipo de prova, como uma perícia médica, é que essa prova é feita antes. Em seguida, os processos eles seguem para os núcleos de conciliação, que agendam audiências com conciliadores e já põe fim ao processo sem ele ter que passar por uma instrução probatória na vara para onde ele foi distribuído. A negociação da Justiça Federal geralmente está relacionada à Previdência Social, ao INSS, ou à Caixa Econômica Federal, seja ela autora ou não do caso em questão. Ele é autor, ou seja, ele seria o credor daquele direito, como causas de dano moral, dano material, alguma alegação de falha no serviço bancário em si, por exemplo, e a outra frente que seriam já as ações que a Caixa é autora para fins de recuperar algum crédito que ela cedeu para o particular, em contratos de financiamento habitacional, contratos, outros tipos de empréstimo, e aí ela já como autora no processo. Nesse tipo de contrato, existe solução também. Nos processos em que a Caixa está buscando uma recuperação de um crédito, a gente tem obtido resultados assim num patamar de 50% de acordos. E para isso, muitas vezes, a Caixa Econômica Federal faz um mutirão. Dias separados para um reforço na tentativa de voltar a fazer um negócio com o cliente. Nara, por exemplo, resolveu suas pendências na semana dedicada exclusivamente à conciliação no Distrito Federal. Quem imaginaria que uma dívida terminaria com esse sorriso, né? Ótimo! Eu saí do limbo! No
próximo bloco, você confere mais sobre a história do sistema financeiro de habitação no Brasil e o problema dos financiamentos na década de 80. Mesmo aqueles mutuários que estavam em dias com seus pagamentos, ao término do pagamento da última prestação, ainda assim ia se ver com um saldo residual a ser pago, muitas vezes maior do que o próprio valor do imóvel. Em instantes, até já! Segundo um relatório das Nações Unidas, em 10 anos, o Brasil reduziu em mais de 10 milhões de pessoas o número de moradores de favelas no país. O sistema financeiro de habitação veio na década de 80 para ajudar a realizar o sonho da casa própria, mas com a facilidade das prestações, vieram também os juros exorbitantes e a conciliação tornou possível o pagamento de dívidas antigas. 11 milhões e 400 mil pessoas. 6% da população brasileira. Esses são os números do último censo do IBGE. Essas são pessoas que sonham com casas, apartamentos que mais parecem joias aos olhos de quem tanto deseja a segurança de ter um teto para morar. O senhor tem casa própria? Tenho. Ela foi financiada? Foi pela Caixa Econômica. O meu foi feito há bastante tempo. Eu estou satisfeito, eu fiquei satisfeito, até porque a minha prestação ficou acessível. Foi difícil, complicado. Foi difícil, juro alto. Juros altos, bem altos. Os juros são altos, né? Mas é a única maneira que a gente tem hoje uma das poucas maneiras que nós temos hoje de adquirir um imóvel, né? Hoje comprar uma casa pode-se dizer que não é fácil, mas também já não é mais um sonho. Existe a possibilidade. O sistema financeiro de habitação existe há 51 anos. Na década de 60 foi criado pelo governo federal, através da Lei número 4.380, de 21 de agosto, para facilitar a aquisição da casa própria. O sistema existe até hoje, mas durante um período na década de 80, a questão dos juros se tornou uma barreira, que caiu na justiça. E até hoje, 30 anos depois, ainda faz parte de uma grande demanda no judiciário. Significa que o cálculo de juros era um nos anos 80, hoje é outro. O sistema financeiro da habitação antigo, ele trazia um descasamento muito grande no saldo devedor e na prestação que o mutuário pagava. De forma que mesmo aqueles mutuários que estavam em dias com seus pagamentos, ao término do pagamento da última prestação, ainda assim ia se ver com um saldo residual a ser pago, muitas vezes maior do que o próprio valor do imóvel. E mesmo quando o processo era decidido a favor do mutuário, a injustiça muitas vezes tornava-se inevitável. Mesmo os casos em que o mutuário tem essa sentença a seu favor, quando se aplica, ela não gera o resultado aonde se resolve definitivamente o problema. E na conciliação, o mutuário obtém melhores resultados e ele consegue definitivamente resolver, quitar e obter a sua carta de baixa da hipoteca. O objetivo, em tese, era favorecer as classes de baixa renda. É um sistema que até hoje oferece algumas vantagens, como juros mais baixos, se comparados à média de mercado, e a possibilidade de utilizar o FGTS, Fundo de Garantia do Trabalhador. Ou seja, está totalmente vinculado a toda a vida financeira do trabalhador. Por isso, o sistema financeiro de habitação é um tipo de ação que sempre é objeto de um olhar diferente no judiciário. Diante de tantos processos, a conciliação se tornou um caminho antes tido como distante, quando se falava em acordo entre mutuário e poder público. O poder público, por muito tempo, achou que não podia conciliar, que não podia abrir mão de nada, qualquer coisa que fosse pior do que aquele termo que foi firmado inicialmente. Não poderia ser passível de alteração, porque implicaria em ônus para o poder público. Ora, se nós imaginarmos o seguinte, que, bom,
O Poder Judiciário é mantido com verba da União, claro. A gente fala, claro, há uma divisão nesse custeio, mas a verba é da União. Isso é um processo, né, de conscientização das partes que vem há muito tempo, né? Nos dias atuais, tanto o sistema financeiro da habitação como os casos que envolvem os créditos comerciais da Caixa têm obtido um êxito muito grande na solução dos conflitos pelos acordos. Mas foi necessário repensar. No início, nós tivemos que quebrar paradigma e estabelecer essa cultura, porque o mutuário muitas vezes vinha desacreditado, muitas vezes o mutuário vinha com a carga emocional muito grande em função do problema vivido durante todo esse período, e foi um esforço grande da empresa e principalmente dos magistrados da Justiça, no sentido de estabelecer essa confiança, essa relação, e com isso hoje a sociedade já convive com a conciliação como sendo uma situação onde ele obtém o melhor resultado. Acordos financeiros que seguem a realidade da sociedade brasileira. A tendência, hoje nós estamos passando por uma crise, e a tendência é que haja um aumento no desemprego. Se há aumento no desemprego, isso vai gerar um aumento na inadimplência em geral. E aí começam a aparecer os primeiros problemas, cartão de crédito, sistema financeiro de habitação, aquelas pessoas que possuem, isso é inevitável. O prejuízo ou benefício não é só para o habitante da casa própria. Se a União não realiza acordo, o que é que vai acontecer? Vai se manter um processo judicial em tramitação. Mas cada processo judicial por ano custa em torno de R$ 1.500 para o Poder Judiciário. Mas existia uma fórmula para minimizar essa situação. A dívida caía, mas nos parâmetros financeiros ainda ficava em valores superiores ao valor do bem que foi financiado. E aí, com o projeto da conciliação, instituído pela Justiça Federal a partir de 2002, houve a oportunidade da empresa, junto com o mutuário e sob a salvaguarda da Justiça, dos juízes e dos magistrados, obterem um avanço no sentido de buscar o acordo. Conciliar é harmonizar. A estatística demonstra, inclusive, que o mutuário do SFH ele tem tanta vontade de resolver o problema que na maioria dos acordos, 90% dos acordos, a liquidação, inclusive, é à vista, é quitado o imóvel e eles recebem a escritura definitiva do imóvel, ou seja, fica com o seu imóvel quitado. Conciliação é trabalhar com números, mas principalmente tratar com gente. As partes, elas percebem que não são mais uma estatística, elas não são um número de processo, elas passam a ser pessoas. Isso faz toda a diferença no momento em que você vai auferir a satisfação delas com a atuação do Poder Judiciário. É muito importante isso, a própria imagem do Poder Judiciário tende a melhorar na medida em que esses métodos são incentivados. Foi possível reduzir em muito o número de ações do sistema financeiro de habitação, ou seja, os mutuários que emprestam o dinheiro para o pagamento do seu imóvel e que depois vão à justiça para reclamar em relação a questões do próprio contrato. E a Angea realmente veio e apresentou nos últimos anos propostas, medidas conciliatórias e resolveu o problema de muita gente e as pessoas saíram satisfeitas com isso. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.